Fala galera, vamos continuar, pois o tempo urge, a Sapucaí é grande. Sejam muito bem-vindos à Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. É um prazer imenso tê-los aqui, pessoal. É com muita alegria. É um projeto que ele começa, mas a expertise do profissional que vos fala é ampla. Mas tudo aquilo que nasce grande é monstro. É necessário construirmos as coisas, sabe? Procurarmos ser sinceros, procurarmos ser verdadeiros, procurarmos ser leais com a nossa audiência, com o nosso público e construir uma audiência real e verdadeira, sem fake, sem ficar comprando inscritos, sem nada. Gostou, curte, não gostou, não curte. Então, aproveitou alguma coisa, compartilha. Não aproveitou nada, apenas dê um dislike. Então, assim, é muito importante e que nós entendamos que nós buscamos aqui simplificar a gestão para que você entenda a importância que é você fazer conta, você montar uma estratégia, você ter uma meta e plantar, né, que eu costumo usar essa metáfora. A minha meta é os meus sonhos, o que que eu quero colher daqui a um ano. Então, o que que eu quero colher daqui a um ano? Então, vamos pensar assim, eu quero colher daqui a um ano milho. Milho não demora, demora menos. Beleza, o que que eu tenho que plantar? Como é que tem que ser o solo? Como é que tem que ser a preparação do solo? Quais são os atributos do solo para que de fato esse solo ele possa germinar a semente que eu vou plantar? Isso chama metodologia. Qual metodologia nós iremos escolher para fazer o plantio da colheita do milho? Vamos escolher o milho? Isso daí nós não podemos controlar o resultado. O que nós podemos controlar é o plantio e o método. Tá certo? Então é isso que eu trago para vocês. Nós não podemos controlar o resultado. Nós não podemos controlar a colheita, mas nós podemos controlar o plantio. E o plantio é um método que nós iremos escolher para chegar até determinado resultado. De maneira muito simples, é isso, tá certo? Então, se você, eu quero faturar, Rodrigo, 12 milhões por ano, essa é a minha meta, top. Então, é uma colheita expressiva, tá? Então, vamos fazer um paralelo aí, é como se você quisesse colher mogno africano. Então, ele tem um crescimento aí vai demorar 20 anos para você colher esse mogno. Beleza, vamos começar a plantar agora. Então, você pega uma semente e planta, e aí a gente vai fazer toda a tratativa, vamos escolher o melhor lugar para ele crescer, um lugar que tenha uma atmosfera correta para ele poder se desenvolver bem, e precisamos cuidar disso. E esperar 20 anos, porque ele é uma árvore de crescimento lento. Enquanto enquanto essa árvore não pode ser colhida, quais outras culturas nós podemos escolher para ir nutrindo também esse colheito? Então, existe um conceito chamado agrofloresta. O que é agrofloresta? Agrofloresta, você tem lá um desejo de colher desde culturas de longo prazo, por exemplo, o mogno africano, que demora bastante, e outras árvores, e você tem árvores que demoram menos, por exemplo, café. Eu quero cultivar café. Café ele começa a, a produzir a partir de 3 anos. Ele não é um café maduro ainda, é um café novo. A partir de 3 anos ele começa a dar as primeiras. Então você tem um tempo, você tem toda uma cultura, você tem todo um manejo. Então isso chama metodologia, tá? Ah, não, 3 anos, beleza. Então o que que nós podemos produzir com digamos assim, uma rotatividade maior? Leguminosas, cresce mais rápido. Nós podemos colocar junto milho, soja, culturas que demoram menos para ter um fluxo. Isso vai dar um fluxo na agro, por isso chama agrofloresta. Isso vai ajudando a montar, a construir um ecossistema. Essa metodologia ela é muito interessante, tá? Eu ter lá a minha visão grande, daqui 20 anos eu quero colher mogno africano, então eu preciso começar a plantar agora. A semente tem que ser agora, mas já tem que escolher o perfil, tem que escolher o terreno, uma muda boa, vai ser de semente, vai ser de muda, como é que eu vou trabalhar isso, qual é o espaçamento. Beleza, nossa, mas eu vou ficar esperando 20 anos para poder, né, ter essa lucratividade? Não, pô, não tem nem condições de fazer uma coisa dessa. Então,
eu vou escolher uma cultura de manejo mais perene, né? Que eu consigo aí recolher de 3 em 3 meses, eu consigo fazer uma colheita, ou de 90 dias, culturas de 30 dias, tá? Com um volume com um financeiro menor, sim, mas que vai te dar um giro, que vai fazer com que você espere o seu longo prazo lá, tá certo? Então tudo isso é a metodologia. A metodologia é a estratégia, é o seu modelo de negócio, tá certo? Então é aqui que você constrói as suas, o seu, você vai construindo aí. O que é um plano de negócio? É isso, tá? É você pensar onde você quer chegar e construir a metodologia para chegar lá, tá? Então é você de fato pensar desse jeito, eu quero isso e eu quero colher isso. Isso aqui é a minha colheita, né? Eu quero colher. Para mim colher isso daqui, eu preciso plantar. Qual que é a semente que vai me dar esse cara aqui? Qual que é a semente que vai me dar esse sonho? Por exemplo, qual que é a semente que vai me dar uma casa? Certo? Qual que é a semente que vai me dar uma casa? Então nós temos que pensar aonde eu quero, tudo muito organizado, onde eu quero uma clareza de ideia muito grande. Então isso é começar a pensar plano de negócio. Tá, beleza, eu quero uma casa. A casa é o fruto que eu quero colher. Então qual que é a árvore que dá, qual que é a árvore que vai me dar o fruto da minha casa? Então é um negócio que eu preciso construir, tá? Porque a mesma árvore que me dá uma casa, ela pode me dar um carro, ela pode me dar outras situações, pode me dar outros investimentos. Então, beleza. Então, eu preciso pensar. A partir do momento que eu começo a pensar na árvore que vai me dar esse fruto, tá? Que vai me dar esse fruto, aí eu penso, beleza, agora eu preciso pensar na semente, né? Essa semente, ou é na muda, ou eu vou comprar árvore pronta, já produzindo, mas você precisa ter porva na bolsa, entende? Então eu vou plantar semente, eu vou comprar uma árvore de médio porte, e aí você vai detalhando o seu plano de negócio, você vai construindo um roteiro para você, tá? Então você tem lá a visão, você sabe, não, mas como é que eu vou comprar minha casa? É através de um emprego fixo? Não é através de um emprego fixo. Então, beleza, então vamos construir. O que que eu preciso para dar aquele fruto? Né? O que que eu preciso para gerar esse fruto? Eu vou comprar à vista? Eu vou comprar a prazo? Então você vai desenhando todo o contexto. Não, à vista não dá. A vista vai demorar muito. Qual que é o prazo que você tem? Não, mas o- aí que tá. O fruto, o fruto eu não sei. Mas a metodologia que eu vou utilizar, muitas vezes, dependendo do fruto, o tempo ele é soberano. Não tem como você plantar uma cultura de 20 anos, você querer colher ela em 10. Aí você vai se frustrar. Por isso que é muito importante que você tenha, a não ser que você construa uma estratégia para que você compre já uma árvore grande. Depois, não, eu quero aquela árvore grande. Então você vai, constrói um ecossistema. Com 10 anos você compra uma árvore de 20 anos. Pode ser realizado? Pode ser realizado. Ah, não, o sonho meu é ter um mogno africano, uma floresta de mogno africano. Tem muita gente plantando mogno africano há muitos anos. Então tem florestas produtivas de mogno africano. Então eu posso ir lá no cara e comprar uma árvore grande já, tá? E usar essa árvore aqui no meu negócio. Você pode comprar? Tem como fazer? Tem como fazer, tá certo? Mas o ideal é que você consiga escolher a sua semente ou a sua muda. Então isso chama-se plano de negócio. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário a gente olhar para dentro desse cenário. Porque nós estamos falando de construção de custos, calcular custos, precificação. Na aula anterior nós falamos um pouquinho dos custos fixos e variáveis. E aqui nós temos, porque nós estamos falando, pessoal, de precificação. Na outra aula ela acabou virando uma aula de ponto de equilíbrio, mas é muito importante você entender que um conceito consegue te dar uma margem muito grande de indicadores, tá certo? Então vamos continuar o nosso contexto. Primeiro passo, mão de obra direta, ou seja, vamos considerar que uma empresa possui 2 empregados, o custo total da folha de pagamento seja de R$ 1.500. Para calcular o custo da hora do empregado na prestação de serviço, vamos aplicar a seguinte fórmula: custo da hora é igual ao valor dos salários mais encargos sociais. Número de empregados vezes 160 horas, que são 40 horas por semana. Aqui ele usou 160 horas, mas se você usar o cálculo de 44, vai dar 220. O valor bruto da folha de pagamento é igual, com 2 empregados, é R$ 1.500.
Encargos sociais 60%, vale consultar o contador para ver direitinho. Então, o pagamento dos mais encargos, 1.500 mais 900, R$ 2.400. Quantidade de horas trabalhadas pelos dois colaboradores, tá certo? Então aqui, ó, mas era mais fácil. Não, aqui ele resolveu pegar as horas. Isso é interessante, porque geralmente a gente compra tempo, entende? Já ouviu falar desse conceito do comprar tempo, né? Então aqui que pega, ó. Quantidade de horas trabalhadas pelos dois colaboradores. Então, 2 vezes 160, 320 horas. Então, o custo do pagamento, 2.450 dividido por 320, R$ 7,50. Então, o custo da hora é R$ 7,50. Esse é o custo da hora falando da mão de obra direta, tá certo? Cálculo dos materiais direto. Nosso exemplo é uma lavagem de carro que vai aplicar o serviço. 300 litros de água e uma lata de cera. E aqui nós vamos construindo todo o contexto, tá? Olha lá, água R$ 12, cera 9, flanela 5, então um total de 26. Custo direto, materiais diretos, certo? Cálculo do custo unitário de serviço. Então nós pegamos o custo unitário vezes 8 horas, mais 26, que é o custo, que é esse custo de materiais direto. Então nós temos aí custo unitário R$ 86. Custo unitário. Então nós temos lá, por que o custo unitário? Rodrigo, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele pegou o cara parado lá 8 horas, porque isso aqui é o seu custo, você está pagando, é aquele chamado o custo, a folha de pagamento é aquele 7,50, você vai morrer nele de qualquer forma. Os outros 26, ele vai demandar um pouco se você produzir ou não, tá certo? Então ele está mesclando aqui para chegar numa situação com você. Então R$ 86 é o custo direto ali do custo unitário do serviço. O nosso exemplo, vamos considerar que a empresa possui um custo fixo médio dos últimos 6 meses de R$ 2.000, incluindo nesse valor as despesas como aluguel, prolabore, telefone, então tudo, tá? Considere também que a receita bruta média dos últimos 6 meses foi R$ 16.000. Muito bom, tá? Assim devemos apurar a relação entre o custo fixo médio e a receita bruta média, utilizando a seguinte fórmula. Então a porcentagem, né, nós vamos pegar aí o custo fixo médio mais a receita bruta média, dividir isso e multiplicar por 100. Então, o percentual do custo fixo em relação à receita bruta. Então, nós vamos ter 12,5%. Tá? Essa é a nossa relação. Conforme apurado, a taxa do custo fixo médio em relação à receita bruta média é de 12,5%. Isso significa que cada mercadoria vendida deverá suportar com 12,5% dos custos fixos através de sua venda. Então é aquilo que nós falamos no passado. Então aqui 12,5% é aquilo que você vai ter de custo, tá certo? É o que vai te custar. Então você já tem esse contexto, esse número você acabou tendo aqui. Custos variáveis de venda. Aqui a gente analisou o custo fixo. O seu custo fixo é de 12,5%, certo? Custos variáveis de venda. Os custos variáveis de venda são descritos no quadro abaixo, totalizando 10,93%. Olha lá, o INCQ varia conforme município, PIS, COFINS, a contribuição social. Então, tudo isso dá 10,93%, que são custos variáveis de venda, tá? Que são aqueles incididos pela venda. Aqui a gente já está colocando todo o contexto, tá? Definir a margem de lucro. Margem de lucro é esperado pelo empresário, após serem pagos todos os custos, para a fixação da margem de lucro. A empresa deverá ficar atenta e verificar, além do seu custo, também o preço praticado pelo mercado. No nosso exemplo, a considerar que a margem de lucro, nós queremos uma margem de lucro de 15%, tá certo? Agora temos todos os elementos para calcular o preço de venda da mercadoria. Assim, vamos encontrar a taxa de marcação, também conhecida como markup. A taxa de marcação é o fator que vai definir o preço de venda do serviço. Para calcular, vamos utilizar a seguinte fórmula. Então, você pegar a taxa de marcação ou markup. Então, você vai pegar a 100 é igual a representa o preço unitário da venda em percentual, 100%. Despesas variáveis, despesas fixas
e margem de lucro pretendida. Então você vai pegar as despesas variáveis mais as despesas fixas mais a margem de lucro pretendida, o lucro pretendido, certo? A Endeavor traz um exemplo bem fácil para entender essa aplicação. Vamos considerar que seu produto ou serviço custa R$ 50 e que você tem os seguintes índices. Despesa variável, despesa fixa e o lucro requerido. Aos cálculos do markup. Markup 100 dividido por 100 menos 30. Markup 100 dividido por 70, 1,24, 1,4286. Assim, no exemplo acima, para obter o preço de venda, basta multiplicá-lo o valor que representa o custo direto unitário da mercadoria pelo índice encontrado, ou seja, 50 vezes 1,48,2, 71,43%. É importante lembrar que a margem de lucro sobre o preço de venda nunca poderá ser superior a 100, tá? Você verá que se fizer o cálculo de uma margem de lucro muito alta, próxima de 90, 95, os resultados se tornam exponencial, cada vez mais alto. O que significa isso? Significa que você vai perder preço para o seu concorrente, certo? Rodrigo, complexo pra caramba, mas 2, 3 vezes que você repete essa operação, ela deixa de ser complexa, certo? Ela deixa de ser complexa, porque a repetição é a mãe do entendimento. Então ela vai perder essa dificuldade a partir do momento que você começa a acompanhar isso daí. Pessoal, esses números, eu peguei o Sebrae, porque o Sebrae ele utiliza umas bases de cálculo bem conceituadas e muitas vezes até antiga. Dá para fazer isso só na linha de raciocínio. Aqui o Sebrae já jogou os impostos que incidem sobre a venda. Isso daqui é muito interessante, ó. Os custos variáveis de venda são descritos no quadro abaixo, tá certo? Atualizando 10. Então, cada venda, então você tem o ISS, o PINS, o COFINS, a contribuição social, IRPJ. Aqui nós estamos falando de lucro presumido, tá certo? E totalizando 10,93%. Então é muito importante se atentar a isso, certo? Taxação de markup. Então, o seu preço, ele vai ser, se você presta serviço a R$ 50, R$ 71,43 vai ser o seu preço final. É importante lembrar que a margem de lucro sobre o preço de venda nunca poderá ser superior a 100. Isso a gente já viu aqui. Cálculo do preço de venda. Encontrada a taxa de marcação, agora vamos calcular o preço de vendas das mercadorias aplicando a fórmula. O preço de venda é igual CUT vezes a taxa de mercado, onde o custo unitário de serviço e a taxação de mercado é igual. Então nós temos 86 vezes 1,62, 139,32. Dessa forma, para executar o serviço de pintura na porta e no paralama do automóvel, o preço é 139,32. Se ainda tiver alguma dúvida, entre a equipe do Sebrae. Mas o que acontece, pessoal? Por que eu quero passar isso daqui para vocês? Eu tenho um simulador aqui. Esse é para você entender. Esse é para você entender, galera, a sua. Você precisa saber você precisa fazer essas contas. Simuladores tem demais no mercado. Não deixa de fazer. Ainda mais se você for um autônomo, se você está começando agora, aprenda a pensar a taxa de markup, aprenda a entender o que incide sobre cada venda que você faz, o regime que você está inserido. Aprenda tudo isso, saiba tudo isso. Não fica só no estado da arte. Se você é pequeno, se você não tem condições de contratar uma equipe de gestão, às vezes você não tem condições de contratar ainda um consultor, um mentor, nem um consultor que vai te dar essas orientações. Você não tem condições de colocar um sistema, você pode baixar uma planilha. Você pode construir uma planilha e nessa planilha não é toda vez que você precisa fazer a conta ela já fica fixada. E aí você vai jogando, certo? Rodrigo, como é que eu repasso o aumento? Inflação, fica de olho na inflação. Então é muito importante que você entenda todos esse contexto. E aqui eu trago para você um exemplo. Mas por que eu não posso deixar? Olha lá, os dados do seu negócio. Faturamento mensal. Você pega a média, tá?
Qual que é o custo variável sobre a receita? Qual que é a porcentagem do custo variável sobre a receita? Então nós temos aqui, ó, aqui deu 30%. Aqui, se eu não me engano, olha lá, ó, custo fixo, custo unitário. Custo unitário, tal. Aqui você tem, pode chegar ao percentual. Olha lá, ó, 12,5%, tá certo? Aqui nós temos os custos fixos, deu 12,5%, e o custo variável, 10,93%. Então vamos jogar no nosso simulador. Perdão, eu não tinha pego aqui para vocês. Vamos pegar no nosso simulador. Vamos jogar aqui. Faturamento, 16 mil reais. 10,2%. Custo fixo do mês. Então vamos pensar, vamos voltar lá. Custo fixo, cadê aqui? Custo variável, custos fixos. Quanto que deu o meu custo fixo? Aqui ele jogou 12,5%. Aqui ele jogou essa variável aqui, mas vamos pegar, não sei se ele vai dar para nós a possibilidade de a gente simular. Não, aqui ele não jogou a porcentagem. Aqui ele jogou já. Aqui ele já jogou. Então 12,5% em cima de 1.000 vai dar 16.000 custos fixos do mês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, 12.000, deixa eu pegar uma calculadora para nós podermos fazer direitinho aqui. 16.000 vezes 12,5%. 125. 1.250. 1.250. 176 horas. Meta desejada de hora. Meta desejada de hora que é opcional. Ah, tá. É a meta que você deseja. Que é opcional. Olha lá. Ó. Lucro operacional, R$13.118. A hora do dono, 74,53. Aqui, nesse simulador nosso, ele ficou um pouco irreal, por quê? Porque nós pegamos os dados do Sebrae e lá ele tem um time, uma equipe, tá certo? Mas você pode pegar esse simulador e, por exemplo, colocar aqui, ó, você precisa saber. Se você trabalha sozinho, você fatura, vamos pôr, você fatura 15 mil reais e você trabalha sozinho. Qual que é a porcentagem dos seus custos variáveis? Vamos colocar que o seu custo variável seja de 10% do total, tá? Rodrigo, mas como é que eu sei? É aqui o pulo do gato, é aqui que eu queria chegar com você. Você precisa descobrir os seus custos variáveis. Quanto que você está gastando para prestar esse serviço? É muito importante. É muito importante que você descubra os seus custos variáveis. Tá certo? Vamos continuar ali. O custo fixo por mês. Ah, você paga R$1.000 de aluguel, mas vamos colocar um custo fixo de 1.500. Você não trabalha, vamos supor que você trabalha 220 horas, certo? Olha lá, seu lucro operacional 11.970 e você está ganhando uma 54,41%. Por que lucro operacional, Rodrigo? Porque você tem você tem aqui faturando 15 mil reais. Você tem um custo variável de 10,2%, certo? De 10, vamos por 10%. R$1.500 é custo variável. Você tem um custo fixo por mês de R$1.500. Com R$3.000 já ficou na mesa, certo? R$3.000 já ficou na mesa. Como aqui é 10,2, aqui está dando 11.970.
Então, o seu lucro operacional, 11.970, você divide isso por 220, você acaba ganhando 54,41 a sua hora, certo? Então, é muito importante que você entenda e que você tenha esses dados na mão. É muito importante que você simule o seu quanto que você quer receber. Esse simulador, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo para que você possa fazer essa conta, tá? Para que você possa tentar descobrir aí não tanto a sua hora, mas de fato os seus custos. Você possa tentar chegar até os seus custos, tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.